Estamos então diante do Francisco Alvim, um mineirinho nascido em Araxá, em 38, poeta e diplomata. Morou na juventude períodos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e em 53 acabou se fixando no Rio de Janeiro. Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Distrito Federal, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas interrompeu o curso em 63, um ano antes do golpe militar, e entrou para o Instituto Rio Branco, formando-se no ano seguinte, exatamente em 64, e aí começou a sua carreira diplomática, em 65. E 3 anos depois, estreou em livro com O Sol dos Cegos, em 1968. Entre 69 e 71, atuou como secretário da representação do Brasil junto à Unesco, em Paris, cidade onde começou a escrever partes dos poemas do livro Passatempo, que foi lançado em 74. Voltando ao Brasil, integrou-se ao grupo Frenesi, aquele grupo que foi a primeira leva, que gestou a primeira leva dos chamados poetas marginais. Em 78, lança Dia Sim, Dia Não, com Eudoro Augusto. Bom, seus livros começam a sair em edições artesanais até 81, quando a editora Brasiliense lança Reunião, Passatempo e Outros Poemas. Foi aí que eu conheci o seu trabalho, foi com essa edição da Brasiliense. Pelo Itamaraty, atuou como cônsul-geral do Brasil em Barcelona, em Roterdã, na Holanda, e ainda como embaixador na Costa Rica. Em 2000, lançou Elefante, livro que foi muito bem recebido pela crítica. E, 11 anos depois, 2011, lança O Metro Nenhum, pela Companhia das Letras, que é o seu livro mais recente. Sendo que a Cosac Naif lançou essa coletânea dos principais livros dele, nessa edição belíssima, por sinal, né? Bom, o projeto, como vocês já devem saber, desses diálogos, é em cima da questão o que é poesia ou o que é a poesia. Essa questão gerou esse livrinho, onde 47 poetas respondem a essa questão. Poetas de várias linhagens e calibres, brasileiros, alguns portugueses, um espanhol, alguns hispano-americanos também, respondem a essa questão, o que é poesia, e a duas outras. O que um iniciante no fazer poético deveria buscar, e como, né? E quais os 3 textos referenciais para o trabalho de cada poeta. Os 3 textos e 3 poetas. O Francisco não entrou nessa primeira leva, mas ele também me respondeu a essas 3 questões. Então eu vou começar aqui com a resposta que ele deu ao que é a poesia para você, que é a pergunta inicial que eu fiz para mais de 100 poetas já responderam a essa questão. Ele responde o seguinte: tudo. O que me leva a outra pergunta. O que fazer para tirar um som da poesia que cada tudo traz em si? Então eu começo jogando essa pergunta para ele. O que fazer para tirar um som da poesia que cada tudo traz em si, Francisco Alvim? Pois é. Se eu soubesse, eu não teria escrito o que eu escrevi, porque essas coisas, a primeira reação quando eu recebi a sua pergunta é dizer assim, não sei, não é? Mas aí dá aquela vontade, vem uma coceira, você acha que sabe, acaba dizendo o que te vem à cabeça, e escrevendo fica mais divertido, não é? Mas, bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, não é? Vocês aqui estão fazendo um trabalho esplêndido, estão ouvindo poesia, não é? Trazendo poesia. O pessoal está aqui, ó, como você disse, podia estar vindo outras coisas, não é? Mas, enfim, eu fico muito contente, muito grato a cada um de vocês por essa oportunidade. Bom, é um pouco isso aí mesmo, não é? O que é a poesia? É tudo. O Bandeira tem uma página dele admirável, que eu já citei tantas vezes que até já me esqueci,
se é de fato Bandeira, se onde é, ou se eu não sonhei com esse texto, ou se o eco do texto de Bandeira foi se alterando no correr do... Porque eu não há meio de eu ir, eu sempre me prometo que eu vou voltar a essa página do itinerário para entender direito o que ele disse. Ele diz mais ou menos o seguinte, nós vivemos imersos em poesia, nós não nos damos conta disso pelas agruras da vida, quer dizer, a vida realmente é muito madrasta, não é? Ela exige muito da gente, muita responsabilidade ou ausência de responsabilidade, tudo custa, não é? Tanto a responsabilidade como a irresponsabilidade. Não há nada de graça na vida. Né? Então você se esquece, mas ela está ali, a poesia está ali. Eu não gosto muito de nada muito misterioso, que a poesia é isso, a coisa muito inefável. Eu acho que a poesia é a matéria, e nisso eu realmente rendo tributo a um filósofo que está muito pouco em moda, que é o Marx, não é, que sempre teve esse apego à matéria, e você sente o quão misterioso a matéria é. Porque ele tem um prodígio, uma citação dele num livro qualquer que eu não me lembro. A minha memória é muito, muito ruim. Eu não guardo direito as coisas e fico meio confuso às vezes. Mas o que ele exprime num determinado momento, olhando o azul, não é que a coisa mais dá aquela cor prodigiosa do céu, não é? Em Brasília, então você vê aquele azul, são 6 meses de azul, né? Depois vem as chuvas, depois vem novamente a época e o sol, aquela claridade, sem nuvem às vezes o céu, né? E quando as nuvens aparecem, é um acontecimento, cada uma delas traz uma novidade, né? Um anfiteatro realmente prodigioso, né? Cósmico, a grande aventura de Brasília, a meu ver, é o encaixe do Lúcio, que teve essa percepção incrível, como a cidade, como ele plantou aquela cidade, como ele fez aquela cidade aterrissar naquela concavidade. Tem momentos que ela parece que levita, que ela sai no ar, parece aquelas cidades aéreas de Flash Gordon, né? E aí você vê aquela toneladas, nem sei que medida usar para isso, de azul, que é o ar, que é a coisa mais material do mundo e que você olhando para cima, você tem uma impressão do azul de Mallarmé, não é? Do inefável, exatamente da coisa, da substância não materializada. Não? E o Bandeira diz isso, então é uma espécie de linfa que nos cerca a todos, não é? E justamente o poema vai lá, ele acreditava até mais no poema do que nos poetas. Você procure sempre o poema, não o poeta, ele aconselhava. Não é? Porque poeta nem sempre é poeta. Não é? Então, erra muito. Não é? E a poesia é uma matéria muito frágil, então ela desaparece. E aí o poema vai lá e busca, e vai buscar o quê? Vai ouvir esse prodígio, que pode ser a cor, que pode ser uma situação banal dentro de um elevador, uma conversa, um fiapo de conversa. Hoje eu estava vindo para cá, ali na esquina, tem uma exposição, acho que do Sesc, não é? O Senai, não sei bem, aqui. E tem uma opção de palavrinhas assim, soltas, não é? E uma delas eu olhei uma vez e ficou gravada, não é? Assim, diz mais ou menos o seguinte, como é? O andar dos passos dela já não acompanhava o caminhar dos faróis dos passantes, dos pedestres. O andar dos passos dela já não acompanhava o caminhar dos faróis dos pedestres. Olha, uma coisa... Estava no mural? Estava no muro. No muro. Quer dizer, uma pessoa lá, dentro desse projeto, escreveu aquilo, nem pôs autoria, nem tem autoria, não tem nada. Quer dizer, se você decompõe essa frase, é uma frase absolutamente banal, mais próximo da prosa do que, certamente, da poesia, e, no entanto, é pura poesia. Como explicar esse mistério?
que contraria até outros grandes, um sujeito que eu vibro com ele, uma inteligência prodigiosa, embora às vezes meio chata, de tão inteligente que é o Valéry, né, que dizia que a poesia é uma hesitação entre o som e o sentido, e que é como a dança. A prosa tem um propósito, a poesia não tem propósito nenhum. Então é um bailar, né, é uma dança, enquanto que a prosa ela sabe onde vai, de onde ela sai e para onde ela vai. Né? E a poesia não. E, no entanto, essa prosa dessa menina, esse poema, ou menino, não sei, né? ela é muito diferente daquilo que eu imagino que o Valéry estava pretendendo dizer, né? Querendo contrariar quem eu não devia. Mas, enfim. Então, eu acho um pouco isso. É tudo. Nós é que somos poucos. Então, e quando ela existe, ela realmente, de certa maneira, ela nos redime. E eu acredito muito que a poesia tem uma função, sim. Ela tem funções. A dificuldade é você saber qual é a função da poesia. A dificuldade é essa. Não que ela tem. Ela tem. Agora, o difícil é saber o que é essa função. Vou gravar, tinha esquecido de ligar. Tanta coisa, né? Nós estamos também com transmissão online direta. Então, Brasil, quer dizer, o mundo todo, né? Está podendo ouvir a sua voz. E talvez surjam perguntas, né? Porque tem um chat também, a gente vai receber algumas perguntinhas, esperemos. Bom, pelo começo do papo, a gente nota que você distingue poesia de poema. Sim. Há uma distinção aí que nós vamos retomar mais para frente. Mas antes, vamos recuperar um pouco da trajetória do Francisco Alvim, que prestou direito, aliás, como 80%, 90% dos escritores brasileiros passaram pela Faculdade de Direito. Mas isso está mudando, não é? Na minha geração, felizmente, era realmente as pessoas tinham muito poucas oportunidades, não é, de ou entravam, enfim, ou tinham. Era complicado, não é como hoje que o escritor, não é, tem muitas saídas, e, sobretudo, eu acho que uma saída que cresceu muito, ou uma entrada no mercado de trabalho, melhor dito, que é a universidade. Quer dizer, há muitos poetas atualmente, há muitos escritores que estão na academia, não é? Ou então que desenvolvem atividades quase que paralelas para acadêmicas, vamos dizer assim, não é? Que ficam dentro daquela órbita e acabam projetos, não é? Ligados à academia. E na minha época não, era muito complicado. Você tinha que ter uma profissão liberal em geral. Eu já havia uma mudança. O Brasil já não era dos meus pais, né? Já havia uma mudança. Mas, então, o Itamaraty era muito atraente para nós. Né? Eu não sei se continuará sendo para as novas gerações, né? Porque paga-se um preço alto, né? Sobretudo poeta. O prosador se dá melhor lá, eu acho. O poeta que sofre um pouco mais. Eu tive um chefe, aliás, que dizia: você é poeta, tem que sofrer, não se queixe. Tem que sofrer, tem que sofrer. Se não sofreu ainda, vai sofrer agora. Vai sofrer agora, sobre a minha batuta. Mas a sua trajetória era para fazer direito, mas você saiu porque você queria prestar. Eu era pouco vocacionado, eu realmente fiquei entusiasmado, porque eu entrei exatamente no período histórico, não é, que nós íamos passar por ele. Eu fiz o meu exame em 63, me preparei para a diplomacia num período de politização no Brasil intensa, não é, que foram o início dos anos 60. E a política externa, naquele período, era muito
atraía muito. Aliás, mesmo com todo o período dos governos militares, da ditadura e tudo mais, eu acho, ainda, meu ponto de vista pessoal, que a política externa brasileira caminhou no sentido certo, no sentido que era possível para o país, e o projeto foi um projeto que andou para diante. Começou meio tateante, aquelas coisas, aquela aliança, aquela frase infelicíssima do Juracy Magalhães, né, que foi um dos primeiros ministros nossos, que era bom para os Estados Unidos, era bom para nós. Não que nós sejamos, não que houvesse um anti-americanismo na política externa posterior, mas nós nos distanciamos de muitas coisas, né? Enfim, era uma saída atraente do ponto de vista intelectual. E foi um pouco isso. Aí eu deixei o direito, quer dizer, o direito não... Foi uma pena, porque é um instrumento que me fez muita falta a posteriori. O pouco que eu cheguei até o segundo, terceiro ano, eu me lembro, me ajudou. Me ajudou na carreira, porque era importante. A formação também no Rio Branco era muito boa. Era realmente um curso muito... Eram 2 anos, mas com professores excepcionais. O que vocês estudavam lá? Estudávamos economia, não. Retórica, não. Retórica, não. Literatura brasileira, muito. Tínhamos excelentes... A Cleonice Berardinelli foi nossa professora. Né? Tinha um pessoal muito bom, trabalhando... Marlene Correia, né? Até a minha própria mulher, que deve estar me ouvindo lá em Brasília, ela vai ficar danada por eu ter lembrado disso, também foi felizmente eu tinha já me formado, senão eu teria que ser passado pelos bancos escolares com ela como minha mestra, o que, aliás, eu teria muita honra. Ela dava literatura, né? Dava literatura, deu literatura lá no período. Tá, e o que você lia, assim, o que da literatura nesse momento, ou talvez um pouco antes, até em Minas, tinha te tocado e aberto, talvez, a... Olha, realmente, eu acho que eu começo a ler mais literatura, assim, por volta dos meus 14, 15 anos, por influência de minha irmã mais velha, que era poeta, ela verdadeiramente uma grande poeta. E aí ela abriu para mim. Eu gostava muito dela e admirava ela, não apenas a figura. Ela morreu cedo, com 33 anos, e a diferença de idade era de 11 anos entre eu e ela, era bastante. Mas ela prestava muita atenção em mim e eu gostava muito dela, eu admirava muito. Então, acho que nesse processo, ela começou, me lembro que ela me deu um exemplar do Jorge de Lima, assinado pelo Jorge de Lima, que eu lia e até o último, obras completas, uma capa amarela, uma edição de 56, 54, por aí. Eu lia, terminava o livro e recomeçava e lia aquilo obsessivamente. E tanto que eu guardo até hoje um poema que eu não sei se eu serei capaz, mas acho que eu vou tentar recitar para vocês, ou dizer, melhor do que recitar, um poema do Jorge, do livro de sonetos, que é A Torre de Marfim. Veio desse período, eu nunca mais li Jorge de Lima, mas eu li tantas vezes que o livro, o que ficou, se é que eu vou chegar ao fim do poema, mas o que ficou dele veio desse período. A torre de marfim, a torre alada, esguia e triste sob o céu cinzento, corredores de brumas congeladas, galerias de tristeza e de lamento. A torre de marfim fez-se esqueleto, e o esqueleto desfez-se no momento. Oh, não ligueis as coisas pelo aspecto, que as coisas mudam como muda o vento. E com o vento revive o que era inerme,
também os peixes podem criar asas, e as asas brancas gerar vermes. Olhei a torre de marfim exangue, e vi a torre transformar-se em brasa, e a brasa rubra transformar-se em sangue. Memória está afiada ainda. Eu fiquei besta. Eu não tenho ela boa, não. Agora, o seu primeiro livro veio depois que você já estava fora do Brasil. Você foi compondo ou foi... Não, ele é todo daqui mesmo. Ele é o Sol dos Cegos, não é que pegam 13 anos de poesia. Quer dizer, eu publiquei, eu tinha 68, eu tinha 30 anos, portanto. E então são poemas que começam comigo com 17 anos, não é? Certo. Esse livro, ele sai, de fato, eu estava já em Paris, no meu primeiro posto. E aí, tem até uma história curiosa, tem várias historinhas, anedotas em torno desse livro, porque eu saí e eu não vi o livro, eu recebi o livro em Paris, uma edição muito bem cuidada, era uma gráfica de uns portugueses, e teve já um diálogo engraçado, uma situação engraçada que eu vivi com eles, porque eu ia entrar numa determinada coleção de poesia que estava se fazendo no período, muito ligada à geração de 45, porque estava naquele lusco-fusco dos anos 50, né? De passagem, aquela passagem. Então, uma pessoa, poeta desse grupo, se interessou pelo livro, gostou do livro e falou que eu saísse nessa coleção. Mas ele não era o organizador, e o organizador era um poeta já de muito prestígio, de algum prestígio também. E, com razão, tinha um poema lá, Paralaxe, que é um poema que já dava aquele clima dos dias que viriam, né? Um poema que falava tinha um trecho qualquer que dizia como é, aliás, um trecho meio grotesco, de uma batida grotesca do poema, que tem vários tons, e é um poema longo, e tem entrou no livro, mas tinha uma coisa que falava assim, puxa o gogo, pedagogo, cusporeja, grande perda, não deviam permitir, é mesmo um país de merda. Aí o português me chamou e falou, olha, não dá você chamar o seu país de merda para ser publicado aqui por a minha clientela vai estranhar. E eu falei, não, mas o senhor tem toda a razão, não. Eu acho que é uma preocupação muito, muito procedente. Então, o senhor tira, muda, então, não deve ser difícil. Eu falei, bom, difícil também acho que não é. Aliás, eu até gostaria, mas fica feio, né? Eu não vou fazer uma coisa dessa. Então, eu simplesmente não publico o livro e ficamos conversados. E ele aí falou, não, espera aí, então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um leitor que eu confio muito, e na opinião dele, e aí vou mostrar a ele. Vamos ver o que ele diz. Aí esse leitor veio, e era um sujeito, um intelectual de prestígio e tal, mas mais do lado da direita e tal, aquela coisa, leu o poema e falou assim, olha, a poesia é meio ruinzinha, é meio ruim, mas está todo mundo escrevendo desse jeito. Quem era esse leitor? Nome não se diz, porque o dedo apodrece. Aí o segundo, né, que é basicamente composto os poemas lá fora, né, de 69 a 71. O segundo veio Passatempo, porque esse primeiro livro é um livro em que, bom, aí eu acho, é um livro que eu gosto de todos os meus livros, cometo esse pecado, quer dizer, eu gosto, me internece,
quer dizer, não que sejam extraordinários, não que eu não ache que tem poemas realmente muito fracos, tem poemas falhos, tem poemas ruins, tem poemas que não são poemas, tem pretensão e água benta, tem muita coisa. Mas eu gosto, acho. Então, esse livro, eu acho que ele tem um valor que ele pega muito um lado assim de aprendizado, de encantamento com todo aquele universo da poesia que ia se desvendando para mim, nesses anos de formação propriamente, muito ligado aos modernistas, né? Muito voltado para a experiência modernista, e já com as primeiras leituras assim do Pound, do Eliot, né? Do modernismo de fora, né? Que meu aprendizado de idioma já estava me permitindo caminhar um pouco nessas águas. Né? Mas depois veio o Passatempo, que é um livro que, do ponto de vista assim, de uma poesia mais pessoal, eu acho que ela é realmente marca uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Né? É uma poesia mais madura, é uma poesia que aí é feita. A primeira parte do Passatempo é toda ela feita em Paris, que eu até acentuo muito isso no livro. Eu não gosto de referências nenhuma, de cidades, locais, esse tipo de coisa. Eu sempre fugi dessa coisa. Não sei, quer dizer, por uma reação pessoal. Uma maneira de entender ou de fazer a minha própria poesia. Né? Eu acho que são coisas que limitam, de certo modo, quanto menos situado no espaço e, às vezes, no tempo, melhor, a meu ver, dá mais liga poética. Né? Mas o Passatempo, não. O Passatempo eu achava que tinha alguma coisa daquele período e tinha alguma coisa naquela. Nos próprios poemas se refletem, a pessoa vê. E a primeira edição tem uma foto muito bonita, uma foto linda, aí é outra história, as histórias vão emendando, viram uma sucessão de parênteses, não é uma coisa, a nossa conversa acaba virando um parêntese infindável, vários parênteses, um levando a outro. Isso, né? Que é gostoso. Mas enfim, o Cacaso, que é um grande amigo, não é, que estava por trás disso tudo, da Frenesi, o Passatempo foi publicado no âmbito dessa coleção Frenesi. Ele organizou, ele aglutinou. Era uma figura notável, a capacidade de trânsito do Cacaso entre as gerações e a graça dele e a descoberta que ele fazia das pessoas, o interesse pelas pessoas, a originalidade que ele percebia quando havia dos amigos. O Roberto, até no ensaio, numa página bonita, o Roberto Schwartz, que ele escreve sobre o Cacaso, o Roberto também publica. Eu trouxe o livro do Roberto, nós tínhamos muito contato. Somos muito amigos, ficamos lá em Paris um período juntos e aí eu trouxe para o Brasil o livro dele, que foi publicado, e apresentei o livro ao Cacaso. E o Corações Veteranos, que é o único livro, não, acho que ele tem um outro, não sei se publicado, que é o Pássaro na Gaveta, que eu acho que publicou também. São 2 livros de poemas dele, não? Você conheceu o Roberto lá em Paris? Não, eu conheci antes, por volta de 62, numa tarde, nós fomos tínhamos um amigo comum, uma pessoa muito querida e muito amiga nossa, que muita gente, talvez muitos de vocês conheçam, já ouviu, o Alexandre Eulálio. O Alexandre Eulálio era amigo do Roberto e me falou, olha, o Roberto vai passar pelo Rio, vamos tomar um banho de mar, ele vai pegar um avião hoje à noite, e de fato pegou, ele foi, nós tomamos um banho de mar lá agora me escapa a rua, ali perto do Lido, onde o Alexandre tinha um apartamento, e aí fomos para a praia, enfim, tomamos o banho de mar e o Roberto embarcou. E aí eu perguntei a ele, ele pergunta, você escreve? Não, escreve poesia? Então éramos 2 poetas,
jovens ali tomando seu banho de mar. E ele, à noite, seguiu em frente. Foi para fazer aquele mestrado que não sei se foi Stanford ou Berkeley, enfim, nos Estados Unidos. E aí, mas enfim, aí o Cacaso estava articulando essa coleção Frenesi. E nessa coleção ele pôs uma série de fotos. A coisa com o Cacaso também foi muito interessante, porque ele tinha dito para mim, nós tínhamos um amigo comum, conhecemos nesse período, 74, 72, por aí, 72, eu de volta ao Brasil, Clara, minha mulher, professora na UNB, na PUC, no Rio de Janeiro, colega de Cacaso, que também era professor lá, e mestra da querida Ana Cristina, que foi aluna dela e muito nossa amiga. E o Cacaso unia essa gente toda. Né? Viu logo ali, ele pegou o João Carlos Pádua, que é um poeta muito interessante, morreu, pegou o Geraldo Carneiro, eu, o Roberto e ele próprio. E aí editou a coleção. Nessa conversa, nessas primeiras conversas com o Cacaso, eu me lembro dele ter me dito assim, olha, Chico, eu não acho, essa história de poesia está muito chata. E tudo que eu vejo aí que está sendo escrito é muito chato. E tudo que eu próprio, eu não aguento as minhas próprias coisas, eu estou numa chatice infernal, uma coisa, eu não quero mais saber de poesia, eu estou agora na música. Bom, então aí foi muito bem. O que se há de fazer? Não, fiquei com uma vaga inveja, ou intensa inveja. Né? Se eu tocasse violão, sem dúvida era o que eu faria também. Mas aí o Cacaso, lá pelas tantas, apareceu lá em casa e falou, olha, sabe uma coisa, a poesia voltou a dar pé. E eu estou aqui com o meu primeiro número, chamava-se Grupo Escolar, o livro dele. E ele aí inventou essa coleção também com um artifício engraçadíssimo, porque, aliás, eu fui o primeiro, estou me lembrando agora, o Zelito Viana, não é? Conhece seu conterrâneo? Não é? Conterrâneo. E a Zelito, uma grande figura, ele queria filmar o Oswaldo de Andrade. E aí me pediu para fazer o roteiro. Nós éramos amigos. E aí eu falei, olha, eu não me arrisco não, mas eu acho que tem uma pessoa que eu conheço que você vai querer. Eu não sei se ele já conhece, acho que ele não conhecia o Cacaso, não. Eu falei, o Cacaso ele vai gostar disso. E o Zelito acabou fazendo o filme, que era o Alma que ele fez. Eu acho que ele errou de Oswaldo. Ele devia ter feito sob as ordens de mamãe, que era muito melhor, não é, do que o Alma. Mas enfim, aí o Cacaso fez essa coleção com tinha umas fotografias, umas coisas no livro, e eu aí achei que eu devia fazer também uma fotografia no meu exemplar do Passatempo. Eu gostava muito. Bom, Paris, para mim, foi uma coisa inacreditável, um deslumbramento. Você aos 30 anos de idade, né? Quer dizer, no início da década da vida, que não devia passar nunca. Né? Os 30 anos é realmente um esplendor, não é? Um esplendor. E você naquela cidade, aquela luz, meu Deus, uma luz que era uma coisa como eu nunca tinha visto, era uma luz que era pura água, uma coisa estranhíssima, né? A luz de Paris, e batia às vezes aquela luz do outono, batia naquelas janelas, né, que eles têm, aquelas vidraças enormes, com aquela cor de areia da cidade, pura areia, né? E aquela luz fazendo aquela água, era um poço d'água, assim, né? De água luminosa, né? Era uma coisa, o silêncio de Paris, o silêncio de Paris era, eu falava, mas não existe uma coisa assim. Eu ia para aquele Champ de Mars, aquela mudança de estação, primavera, eu nunca tinha saído do Brasil, quer dizer, não conhecia essas coisas. Eu tinha ido à Bolívia aos 18 anos, uma viagem que eu fiz de aventura, Argentina, mas nada como... E a maravilha, os vinhos, descoberta dos vinhos, eu
Eu sempre gostei muito de beber, agora estou sendo castigado. Mas é uma lástima, olhando assim. Estou quase mudando de ideia, abrindo essa garrafa. Vamos abrir essa garrafa. Vamos abrir essa garrafa. Mas, enfim, eram as comidas, tudo, né? Aquela antipatia dos parisienses, tudo era uma delícia. Você chegava, abria uma farmácia, né? Eu com aquele jeitão do Brasil, né? A senhora lá atendendo, e eu fazendo sinais cabalísticos, né? Com um francês ainda muito enferrujado, aquele francês de Aliança Francesa, mal trabalhado, mal aluno, mas, enfim, a coisa aí ia. E ela aí olhava para mim com aquele olhar, né, mortífero, e eu fui me educando, porque aí eu percebi que na França realmente você tem que ser atendido como deve, não é? Cada um é atendido a sua hora, e aí você pode ficar 1 hora com a pessoa, todos esperam com a maior fleuma, ninguém fica impaciente, não é? A senhora, e tem um bonjour, monsieur, que você tem que aprender a dar, quer dizer, eu fui educado. Fui educado ali, aquele bugre, não é? Vindo daquela... Enfim, tudo isso era uma maravilha, uma coisa esplêndida. Os amigos, não é? O Roberto estava lá, o Alexandre passava muito por lá, e Paris passa todo mundo. Não é? Teve uma época que eu e Clara ficamos assim, poxa, não, olha, não dá. Nós estamos aqui há, não sei, 1 ano e meio, coisa que valha, nós já tivemos 30 hóspedes. Não dá, o primeiro que vier é não. Então está combinado, é não. Aí papai, meu pai, barrado. Ele, aliás, não se importou, a Nina achou ótimo. Ele foi com um amigo, as aventuras aí, ele era um grande aventureiro. Essas são a outra faixa do disco, que é formidável, as coisas. Enfim. Bom, muitas histórias, né? Eu estou naquela idade, né? Vocês desculpem, quando eu disparo, tem que ser abatido a tiros. Também o momento que você viu em Paris era um momento historicamente efervescente, né? Então, olha, para te contar o mínimo, nós saímos aqui de baixo pancada, né? Porque batia-se no mundo inteiro. Era um porrete giratório que pegava todo mundo, né? Quer dizer, Berkeley, todos, nos Estados Unidos, todo mundo incendiado. E no Rio de Janeiro, a Polícia Especial baixando aquela célebre passeata da Candelária, não é? Que todos acabam dentro da igreja, rezando, o Partido Comunista todo, de joelhos, rezando, né? Todo mundo invocar, eu sempre me lembrando do primeiro mandamento, né? Não invocar seu santo nome em vão. Mas o aperto, e a gente brinca, mas meu Deus do céu, vocês que escaparam, muitos aí, outros já viveram, né? Pela carinha de vocês eu vejo, mas foi uma época terrível. Não podem imaginar o que é o medo, né? O medo preto, né? E a inconsciência do medo, não é? Que as pessoas não tinham consciência do próprio medo que sofriam. Né? É um período muito, muito, muito atrapalhado. Mas, enfim, a repressão, muito forte aqui. Em Paris, eu cheguei depois dos Événements de Maio. Né? E aí, o que acontecia? A gente saía, às vezes, eu e Clara, pegávamos o carrinho e íamos ver, acabava o expediente, já estava caindo, não é? Já estava caindo, mas o pessoal era duro na queda, então queria brigar ainda. Não é? Então, todo fim de expediente, assim, toda noite, noitinha, tinha uma bagunça daquelas no Quartier Latin. E aí nós íamos, né, e aquela atmosfera já de inverno, e eu já estava aí avançado na leitura com Baudelaire, né, que é o meu poeta do coração. E aí
aquilo vinha. Mas você sabe que eu vi aquela. Era como se você estivesse mergulhando assim no século XIX. Naquelas ruelas, não é aquele cinza, aquela variação de cinzas, as roupas escuras, a polícia, a briga de. Eles têm uma técnica tremenda, os franceses arrancam paralelepípedos, são gerações de revolucionários, não estão bem treinados. Então, aquela briga feroz, né? E a bandeira dos anarquistas, culminando isso tudo, aquela bandeira negra surgia, não é? Quer dizer, uma coisa realmente para você evitar, vamos dizer assim, o ornamento revolucionário, não ficar um revolucionário ornamental, né? Ficar gostando, porque plasticamente a coisa era de uma beleza inacreditável, né? Muito bonito. E um clima de tudo que se fazia em torno, o cinema maravilhoso, a inteligência das pessoas, os jornais, tudo era uma festa realmente para a inteligência, não é? Era períodos, anos intensos, anos realmente que dão saudade. Bom, Francisco, você já disse sobre por que você escreve, né? Alguém te perguntou isso em algum momento e você respondeu que por pura pretensão. E pretensão, no fundo, é desejo de glória, de afirmação, é vontade de poder, de exaltação de si próprio. Você continua com essa Não, ideia? isso bom, é isso também, claro, né? Tudo na vida, né? Tudo vale a pena, não é? Tudo as maiores bobagens que você diz, não é como essa. É difícil dizer, não é que é difícil renegar mas não, é claro que tem coisas mais graves, não é, por trás, não é? Você é difícil. A pergunta não sei se chega a ser uma pergunta, não é? Se eu estou agora, de um certo modo, tendo que responder de outra forma, não é? Como é que eu responderia agora, não é? Tudo da poesia, não é? Quer dizer, é um pouco isso. A poesia, de certo modo, entre as muitas, o que é a poesia, voltando àquela sua primeira pergunta para chegar a essa segunda, eu acho que a poesia ela tem um sentido do tempo, ela tem o fato dela ser. Tem coisas que realmente. E isso eu volto à conversa com o Cacaso, que eu dizia para ele, quando ele me falou que a poesia não dava pé. Eu me lembro que a gente conversou longamente, eu não me lembro da conversa, mas o conteúdo era mais ou menos, eu defendi o seguinte, que tem certas coisas que só a poesia sabe e pode dizer. Você não vai encontrar no cinema, não vai encontrar na canção, você não vai encontrar em lugar nenhum, você vai encontrar na poesia. Se a poesia está passando por um período bom, se ela está escondida, se os poetas não estão correspondendo, não estão sabendo chegar a esse núcleo, né? Isso é outro problema. Né? Tem problema, tem períodos que a coisa de entre safra é mais do que natural. Mas então tem. E por quê? Porque eu acho que tem uma coisa do tempo, da vida, né? Que a poesia ela percebe como por ser por misturar, né? Pela palavra, pelo elemento, pela polissemia de significados que a palavra tem e dá, ela tem uma percepção, vamos dizer assim, quase que cubista, de perceber tudo e captar tudo do instante. Então, tem uma matéria de tempo que não entra em nenhuma outra arte, com a potência da poesia. Bom, essa proximidade significa o quê? Essa concretude, ou essa
do instrumento, quer dizer, essa força desse instrumento, leva ao quê? Leva a uma percepção da vida, a uma intimidade com a vida, através do tempo e também do espaço, porque ela mistura tudo. Não tem horizontes na poesia. A poesia é um elemento, é um fenômeno sem horizontes. Sem horizontes, é uma vastidão, é uma totalidade. Né? Então, eu acho que aí ela tem aí talvez esteja um pouco daquilo que poderia ser o que a poesia ensina, o que a poesia traz para o homem, né? O que a poesia representa no fundo, é um conhecimento de um grau de profundidade, né? Ou uma revelação, ou que seja o nome que se dê a isso, né? Que é, de certo modo, sem paralelo. Você também respondendo à questão como eu escrevo, você diz que todo mundo é contra e dizem que não existe inspiração, mas para mim existe sim. Essa é mais fácil, existe sim. Existe. Você tem... Sem inspiração você não chega a lugar nenhum. Não chega. Você pode chegar no exercício, pode ser um excelente versificador, muito inteligente, muito capaz, mas você não faz poesia. Quer dizer, chega um momento, quantos quilos, mas centenas de milhares de livros, de versos escritos, que você bate o olho e vê claramente que aquilo não é poesia. O que não tira o mérito de quem faz, porque é uma aspiração, é um vínculo qualquer que aquela pessoa tem com esse universo e que tem que ser respeitado, não é? Mas não é poesia. Não é, basta a poesia, o que é? A prosa engana. Você lê um livro, às vezes, de cabo a rabo, vai perceber que não gostou, muito tempo depois, que aquilo não te diz nada. Mas a poesia, o que é falso, o que não é poesia, surge, boia, com uma velocidade enorme. Só não vê quem não pode ver, porque também tem os recursos limitados, né? Não alcança, mas é um pouco isso. Bom, chegou uma pergunta aqui do chat. Só vou pedir para nomear, tá? Quando passar, e da onde a pessoa está perguntando também, qual é a história. Eu vou deixar um pouco mais para frente, que ela pergunta o que o senhor acha da poesia moderna. Vamos chegar lá, vamos recuperar sua história um pouco mais. Aí vamos saltar para depois do passatempo, né? Que é 74. 74. Tá. Isso. 75 sai o livrinho da Heloísa Buarque de Holanda. A antologia, né, 26 poetas hoje, onde o Francisco Alvim está junto com Roberto Piva, Torquato, Capinã, o Roberto, né? Afonso Henriques Neto, Antônio Carlos Sequim, Flávio Aguiar, Ana Cristina César, Geraldo Carneiro, o Eudoro Augusto, né, que é um parceiro. Excelente poeta. Está lá em Brasília, publicou 3 livros. Ele ficou muito tempo, uns 12 anos, silenciado, mas sempre escrevendo, sempre. E 3 livros prodigiosos. Há pouco saiu lá. Como é a distribuição precaríssima, as coisas não chegam, não circulam. Bom, e tantos outros nomes, né? O Chacal, a Leila Miklos, o próprio Ali Salomão, né? Que era Sailor Moon, né? Na época. Gostava muito do Ali, fui muito amigo dele. Embora convivendo pouco com ele, tivemos uns encontros estupendos. É uma figuraça, muito bons, muito bom. Bom, mas a Heloísa dizia na introdução desse livro que, curiosamente, hoje, 75, o artigo do dia é a poesia. Frente ao bloqueio sistemático das editoras, um circuito paralelo de produção e distribuição independente vai se formando e conquistando um público jovem que não se confunde com o antigo leitor de poesia.
parece que ela está falando de hoje também, com o advento da internet, dessa profusão de novos autores que a internet possibilitou. O que você acha? Mudou muito ou não? Eu acho que o interesse pela poesia é curioso, não é? Eu já atravessei quantas gerações? Eu estou com 73 anos, quer dizer, eu passei por escrevendo desde os meus, consciência disso, desde os anos 50, meados de 50, por aí. Quer dizer, são várias gerações, não é? E nunca eu vi, nesses anos, nessas décadas todas de vida, vi anunciarem muito a morte. Acabou o gênero, ninguém suporta, ninguém lê, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas eu nunca vi a morte da poesia. Eu sempre vi gerações que se sucediam e que estavam empenhadas em escrever os seus versos, né? Escrever os seus livros. Né? Eu acho que, e isso, de certa maneira, ela vai se intensificando, acho que até mesmo por uma espécie de... O Brasil cresceu, quer dizer, quando eu entrei na escola, eu me lembro o primeiro dado, eu estava em Belo Horizonte, segundo ano primário, talvez primeiro ano primário ou segundo ano primário, a professora, nós somos 40 e poucos milhões de habitantes. Agora 180, não é? Quer dizer, Belo Horizonte era 250 mil, hoje são 3 milhões, sei lá. Quer dizer, é muita gente e claro que nas condições brasileiras, que são condições ainda, não exagerando o adjetivo, quase que tenebrosas. Não é? Basta sair na rua para se ver mais ou menos a situação em que a gente vive. Não é? Mas o fato é que acho que atualmente há um aumento, quer dizer, eu acho que anos 60 foi movimentadíssimo no campo da poesia, anos 70 também, anos 80 também, 90, e a coisa está crescendo. O volume de poetas interessantes, e você não dá mais conta do recado. Quer dizer, realmente eu procuro acompanhar, eu leio, não, o que cai na minha mão eu estou sempre lendo e procurando e vendo, um poema aqui, ou na internet, frequentemente, vem um nome qualquer que surge, né? Eu vou lá e procuro e vejo que há muita coisa boa, há muita qualidade no que se faz. Né? Tem muitos críticos, não é, que não pensam dessa forma. Né? É uma poesia que, frequentemente, o momento poético é muito criticado. Não é, o que também eu acho um sinal de vigor, porque eu nunca vi tanto crítico falando tão mal de poesia como agora. Não é? Quer dizer, já é um sinal de que aquilo está, de certa maneira, é um gênero que está provocando inquietação, que está provocando discussão, debate, brigas às vezes, sim, brigas severas. Como só poeta sabe brigar. Seres mais suscetíveis do planeta. São, não há dúvida, é um bando de tresloucados. Mas pegando esse gancho aí com o livrinho da Heloísa, que trouxe, que levou inclusive para a universidade, né, o que foi denominado poesia marginal, né? Mas o que é poesia marginal? Esse termo você acha que é adequado? Não, tudo é adequado, porque vai se adequando. Né? É como a Torre Eiffel. Né? Eu tinha uns amigos parisienses que detestavam a Torre Eiffel. Pô, é muito feio, como é que você pode gostar disso? É uma beleza, eu ficava extasiado. E eles acabaram se convencendo, você sabe que você tem razão, eu nunca vi desse jeito que você está vendo, e de fato a Torre Eiffel é muito bonita, e vale a pena. Quer dizer,
coisas se dizem, conceitos se armam, não é? A poesia marginal, que é um saco de gatos, não é? Que tem gente de toda procedência, mas tem elementos realmente comuns a todos. E um deles, aquele que realmente me uniu muito a esse pessoal, inclusive de coração, não só pela afetividade, que foi muito importante naquele período, que era um período sinistro, eu estava voltando para o país, encontrando uma realidade inteiramente opressiva, né? E aquele pacto que se armou e que deu uma alegria de vida extraordinária. Né? Você encontra os seus semelhantes, né? E que diminuiu muito aquela componente de medo, de você, a capacidade de ver a vida com olhos, com humor, com ironia, E é a coisa da experiência que essa poesia tem, quer dizer, a confiança na experiência, por pior que seja, na experiência de cada um. Não é? Quer dizer, a experiência como matéria de poesia, como matéria e confiança na vida, não é? Na vida, no fundo, na vida de cada um. Não é? Então, esse elemento, eu acho que deu muita liga naquele período. Não é? A denominação marginal, essa coisa, tem várias. A Elô tem um olho danado, não é uma crítica realmente esplêndida, ela logo percebeu as diferenças, não é? Ela criou diferenças de geração. A minha experiência, eu tinha mais 10 anos, uma década, que vai muito para aquele núcleo mais, vamos dizer assim, duro da poesia marginal, né? Que é o Charles, o Chacal, esse pessoal da Nuvem Cigana. Né? Era uma diferença grande, quer dizer, as minhas leituras eram outras, a minha experiência intelectual, eu ainda era um homem muito preso aos livros, não é? Eles já vinham dentro de uma relação com música popular, com os elementos daquela cultura carioca que é potentíssima e que é impenetrável para o mineiro, então, é absolutamente indevassável. Nós somos muito retraídos, né, perto daquela exuberância carioca, apolínea carioca. Né? Então, mas enfim, acho que tem muita coisa em comum e não me desgosta atualmente. Implica um pouco essa história de marginal, tal, etc., porque tem nomes da poesia da década de 70, e tem pessoas que julgavam por fora, muito interessantes também. Não é? Tinha uma poesia muito poderosa se fazendo ao lado e que não está integrada do Sebastião Cholet, que é um grande poeta, esplêndido. O Duda. Não é? Então, são pessoas... E é uma década de uma complexidade muito, muito grande. Mas o livro da Elô prestou o seu serviço. Foi uma referência. Foi uma referência. O poeta lá de Brasília também, o Nicolas Ber, que é um grande amigo seu, é uma figuraça, ele lembrou que teve uma matéria na Veja que você foi chamado de o príncipe dos poetas marginais. Ele pediu para perguntar como é que você se sentiu. Eu me senti, sei lá, não é? Coisa de... Eu falei, bom, eu nem sei, até se alguém tem uma ideia de como eu devo ter me sentido, eu fico grato. Não, eu sou um republicano, quer dizer, minha família, inclusive, eu tenho parentes que foram partidários da República contra o Império. E eu fiquei muito mal nesse setor familiar. Coisa. Mas, como era marginal também, né, já dava outra. A abordagem podia ser por outro lado. Príncipe negro. Príncipe negro. Aí cabe tudo. Dentro de Minas cabe tudo. Ele, aproveitando, falamos do Nicola, ele também questiona para você, que dizem que você fez uma ponte entre os poetas modernistas, né, e os poetas marginais. Isso é meio que sempre recorrente. Mas o que você acha disso? O seu trabalho fez realmente essa ponte?
Eu acho que eu não terá sido uma ponte construída com o rigor do engenheiro e com a clarividência e com a planificação e com a intenção, né, de construir uma ponte. Eu simplesmente sofri a influência que é notória, não é, no meu trabalho dos modernistas. Não é? Mas não só eu, não é? Quer dizer, todo aquele período, inclusive o pessoal que lia, pouco mais lia, nesse período, depois se transformaram em grandes leitores, não é? O Chacal, todos eles hoje têm uma bagagem literária muito, muito forte. Não é? Mas quando eles liam, liam Oswald sem parar. Não é? Quer dizer, era uma cartilha que eles já tinham aquele antecedente, né? Mas com o frescor, né, extraordinário. Como eu aprendi nos livros, né, e muitos livros, e com um grau de meio não é propriamente, mas é o que me ocorre, quase que dentro de uma percepção acadêmica, né, sistemática, de uma leitura modernista, por mais anárquica que tenha sido, mas no fundo era uma leitura sistemática, uma leitura intencional, uma leitura literária. Eles não, eles aprendiam com uma liberdade de vida, muito mocinhos, né? E numa outra geração, com outros valores, outras coordenadas. Né? Então tem um frescor, né, que me encanta. Como é Banho de Lua, do Charles, é um livro admirável, não é? É um livro muito prazer, do Chacal. São livros que, com todos os erros e limites que você sente, mas só não sente o frescor daqueles poemas quem não tem olho para a poesia. Não? Então, isso é uma coisa recorrente também, que se colocava com essa pecha dos poetas ditos marginais, né? Que eles tinham pouca informação poética. Eu lembro até, só para ilustrar, um debate que o Paulo Leminski foi convidado a participar, acho que a Isto É que organizou, e estava o Cacaso, e que ele abandonou o debate dizendo que o nível do papo era muito baixo. Eu acho que ele não aguentou, foi a ironia do Cacaso. O Cacaso era mortal, tinha uma ironia terrível, terrível. Eu não estava lá, eu não sei se foi uma indignação, porque o Paulo era muito irônico também. Sim. Né? E ele poderia ter perfeitamente... Depois, aliás, ele faz as pazes de um poeminha, aliás, muito bom, né? Que diz que nenhum acaso... nenhum acaso abolir... Não, o jogo de dados não abolirá o Cacaso. Genial, né? Eles fizeram as pazes, não foi? Foi uma briga amena. Né? Um lance de dados. Um lance de dados não abolirá o Cacaso. Essas coisas, aliás, é muito próprio da poesia, não é? Essas divergências, essas rivalidades. Tem um sujeito muito engraçado, um crítico, engraçado até, não sei se ele terá sido, mas é o adjetivo que me ocorreu. É um cara famoso, meu Deus, grande. Eu estou me lembrando até por um episódio meio que ele foi o namorado, a vida inteira ele namorou a mulher do Vitor Hugo. Como é que chamava esse homem? Eu me esqueci agora. Ele escreveu uma série de artigos admiráveis. Era um crítico esplêndido dessa época do final do século, aquele movimento extraordinário que estava vendo na França, não é, com a nova geração surgindo, não é, Baudelaire, Sainte-Beuve. Que é o crítico o crítico souvenir literário. Ele falando, se referindo a como surgiam os poetas. Mas surgem bandos, e uns ficam olhando para os outros, então ficam naquela admiração e tal, aquela inveja e tal, vou fazer parecido. Aí olham para cima, começam a adorar os poetas que vêm de cima, que estão nas gerações anteriores. E aí vão formando seus núcleos, e aí começam, de repente, um empina o nariz para o outro, fala, esse aí não vai das pernas, não é boa coisa, e para cima também, aquele que era o mestre deixa de ser, começa uma briga, assim, engalfinharem
mutuamente, eu acho uma descrição muito adequada. E que só dá em poesia, prosador não faz isso. Não tem tempo, né? Porque eles têm que escrever, têm que trabalhar, então o poeta faz as coisinhas. Bom, quanto à sua poética, segundo a Flora Susekind, há um rastro drummondiano em toda a sua poesia, claro. Você concorda? Concordo. Drummond é uma coisa muito séria, não só para mim, mas eu acho que transcende Eu acho que o Drummond é importante, é uma coisa que dá forma, de certa maneira, uma forma ao Brasil, não é uma coisa... Você lê o Drummond e entende não apenas o Brasil, mas entende a vida de outro modo. Quer dizer, ele cria uma lente, uma refração, uma coisa dentro do seu olhar que fica diferente. Né? Então, eu não tenho nenhuma assim, estranheza em relação a Drummond. É um universo de tal modo íntimo que eu quase que não estabeleço fronteiras. Quer dizer, eu acho, a não ser aquelas que obrigam a uma certa medida, no sentido de que é como se ele fosse realmente o grande rio, não é? E tivesse assim os seus estuários, os seus meandros, como é que chama? Igarapés. Não é? Eu estou lá, eu me candidato a Igarapé. Não é, é um grande poeta, uma maravilha, é uma sorte ter nascido num país que deu Drummond. Inclusive o seu livro, que é um grande livro, e que teve bastante aceitação na crítica, Elefante, né? Que não é o elefante, você me corrigiu. Muito bem. Mas o poema do Drummond é o elefante. É o elefante. Que tem a ver. É verdade. E é curioso que eu nunca tinha lido o poema do Drummond. Ou melhor, eu tinha lido sucessivos, eu li o Drummond sem parar. Mas eu não, quando eu dei o título, eu não pensei, nunca liguei. E é um poema famosíssimo, todo mundo cita, é dos mais destacados da obra dele. E, no entanto, talvez por uma defesa qualquer, o que dá o título, e é realmente ao livro, é uma cena que eu vi no Quênia de uns elefantes. E aí eu fiquei com a figura do elefante presa na memória, com uma significação que... O elefante saiu do circo, né? E virou um elefante que ninguém imagina o que é um elefante numa savana africana. Não é uma coisa do outro mundo, não existe, não é uma coisa... Você poderia ler o poema para a gente, não? Posso. Se eu encontrar. É difícil a leitura desse poema. Ele é muito complicado. Ainda não... Vamos ver se hoje eu consigo ler um pouco melhor. Porque... Bom, se você não leu o elefante, pode ler o cavalo. O cavalo. Só uma frase. O brioso. Vamos lá, eu vou... Deixa eu ver se eu te ajudo aqui. Deve estar no índice, está no... Elefante. O ar de tua carne, ar escuro, anoitece pedra e vento. Corre o enorme dentro de teu corpo, o ar externo de céus atropelados. O firmamento, incêndio de pilastras, não está fora, rui por dentro. Reverbera no escudo o brilho baço do túrgido ariete, em que distância e tempo enfureces. Teu pisar macio, dançarino, enobrece os ventres frios, femininos. À tua volta, tudo canta, tudo desconhece.
Bom, continuando, vamos chegar no seu livro O Metro Nenhum. Você lançou agora pela Companhia das Letras. E a gente nota que você está demorando entre um livro e outro de 11, 12 anos, 10 anos, né? O que a gente não nota na produção de outros poetas, principalmente os poetas mais jovens, são ávidos em lançar, né? Lançam anualmente ou a cada 2 anos. Isso tem a ver com o seu processo de criação? Ou você não se preocupa em lançar quando te convidam? Não, realmente o tempo para mim, eu escrevo pouco. Escrevo realmente pouco. E de uma maneira muito pouco, vamos dizer assim, disciplinada. É raro sentar numa mesa com a intenção de fazer um poema, né? Eu primeiro vem um verso, aí eu lanço, depois... E aí, no dia, do correr do dia, pode vir outros, né? Ou demora semanas, não vem, retomo, não retomo, esqueço. Uma série de poemas esquecidos pela casa, pelas gavetas, né? É tudo muito desordenado, muito... Então tem um pouco isso, quer dizer, é pouca quantidade, e depois há um momento em que aí aparecem as oportunidades. Né? Eu mesmo tenho uma grande oportunidade, uma amiga querida, né, que me empurra para diante, né, me fez publicar alguns livros, né, não vou dizer quem, porque ela ficaria danada, né? Mas o fato é que aí surge a oportunidade, não é? E o elefante, inclusive, se ela não puxasse ele pela tromba, não saía. Não saía de jeito nenhum. Porque a minha tendência é realmente deixar que as coisas... Eu acho que agora eu estou ficando um pouco preocupado, porque realmente é tal negócio. Eu achava, você pensa que é eterno, não é? Que não vai morrer, que não tem essa história não, que isso tem tempo, imagina. O que fazer agora? Né? Pode fazer depois. E agora está, não sei se é o caso de acelerar um pouco, e para ver se deixo tudo, não ficar naquela situação do Edgar Renaud, que é um grande poeta. Vocês que são da geração mais jovem ainda não conhecem esse poeta extraordinário de Minas, que é da geração do Drummond. E o Edgar teve uma vida pública muito intensa, e cheia de peripécias, e achava que a poesia não condizia com o papel do homem público. Não é? Então o Drummond ficava em cima dele: você tem que publicar, Edgar, olha que vai estar, o tempo está correndo, não sei o que e tal. Aí um dia eu encontrei-me com o Edgar, eu gostava muito dele, a gente tinha um certo convívio de uma coisa do Itamaraty. Ele estava lá no Rio de Janeiro, na frente do Ministério da Fazenda, eu me lembro disso. Ele usava uns ternos mineiros, era um jeito muito magro, macérrimo, aquela coisa mineira, elegância mineira que você não vê quase nunca, parece uma coisa meio fantasmática, né? Com uns ternos cortados de um jeito, de linho, uma coisa muito cintado, muito elegante, com a voz muito pousada, muito... E aí ele dizia assim: eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. O meu baú está enorme e eu sei que, de repente, dizem que eu até posso morrer. E aí, como é que vai ser? Quem vai abrir esse baú? Eu agora tenho que publicar tudo que eu não fiz. E publicou um calhamaço que ninguém, aquilo caiu como uma pedrada no meio literário brasileiro. Ninguém resistiu. Houve uns vagidos assim, tímidos. Acabo, o Edgar Renaud finalmente fez aquilo que todo mundo queria, publicou o seu livro, mas ninguém teve fôlego crítico para perceber o Edgar Renaud. Tem isso. Bom, falando do Metro Nenhum,
O poeta Heitor Ferraz, que está aí presente, ele pediu para você comentar o título do Metro Nenhum, ele faz um adendo aqui. Numa entrevista, você lembrou que o metro nasceu na França, com os anseios da Revolução. Até hoje, o metro padrão encontra-se lá como sinal da igualdade. A humanidade fracassou? Não há mais metros possíveis? E a poesia, como fica? A partir do título, né? Heitor, a situação é difícil, momentos excruciantes. Mas, bom, se fracassou para a poesia, é ótimo, porque a poesia não é da vitória, a poesia é da derrota. Vitória é para outros gêneros, outras. A vida humana é uma certa ótica, enquanto nos livrarmos da morte, coisa que não acontecerá nunca, é um enorme fracasso, não é? Quer dizer, então, eu acho que, do ponto de vista da poesia, só há. A única coisa que interessa é o fracasso. Né? Em torno do fracasso, você pode falar muita coisa interessante, lembrar, as luzes ficam mais brilhantes quando você pensa e traz o fracasso dentro de si. Não é? As depressões são piores, é verdade, mas as exaltações também são maiores. Então, tem uma série de ups and downs, não é? E o metro, essa coisa da França é realmente notável. Quer dizer, a gente, olha, a revolução, a grande revolução é uma coisa extraordinária, o que acena com a possibilidade de, a contrário senso de tudo isso que eu disse, essa exaltação do fracasso, que a humanidade um dia, ela realmente vença a parada. Não? Porque é incrível o que a França fez. Não é? É uma coisa, essa questão do metro é uma coisa comovente, é de arrepiar. Quando eu vi, eu não sabia. Eu estudei por 3 aulas, não passou disso, porque minha inteligência não dava, alemão, numa escolinha, onde na frente do Senado francês, um prédio, e aí eu vi que tinha uma história na parede, uma coisa, eu fui ver, era um metro. Era na parede dessa casa, que é uma casa, um monumento histórico lá, uma casa tombada. E aí eu fiquei curioso e fui, né, e fiquei sabendo que era a França, que era a França que tinha feito aquilo. E isso tudo culmina com o seu poema, a sua tradução, que é uma maravilha, aquele poema do Jacques Roubaud, que é uma beleza de poema, não é? Mas eu tive essa impressão. Eu quase bato, um dia eu vou telefonar para o Jacques Roubaud e falar, olha, eu senti uma emoção quando li o seu poema, mas uma ainda que eu gostaria de te relatar, porque eu vi, né? Meninos, eu vi aquele coisa o metro e me comoveu, achei aquilo extraordinário, né? E realmente é um feito, e não apenas, quer dizer, daí você vai para o metro, vai para a poesia, né? Porque o que faz a revolução? A revolução, no fundo, a revolução cria Baudelaire, cria Mallarmé, cria Valéry, cria tudo, quer dizer, a Revolução Francesa, com o ensino e a escola pública francesa, e o Sartre tem uma página admirável, engraçadíssima, numa espécie de apanhado crítico que ele faz da literatura francesa pós-45. Está no Qu'est-ce la littérature? É uma coisa, mas é um ensaio de você realmente é hilário. As primeiras páginas, ele compara o escritor americano com o escritor francês, como surge o escritor francês. Então, o escritor americano é aquele isolamento, aquele país novo, aquela coisa esquisita, e aquela confiança que o sujeito vai tendo que ter em si, não é? Porque não tem solução, ele está isolado daquilo, então ele escreve, não para exaltar a sua solidão, mas para fugir, de certa maneira, dela. Tem uma relação com a solidão
né, espacial com a solidão, que é muito diferente do europeu. O europeu, então, ele descreve, olha, está lá o André Breton, sentadinho numa carteira de aluno aplicado da escola francesa, pública francesa, aí alguém, o professor, começa a falar Mallarmé, azul, não sei o que e tal, etc. Aí o Breton prega o olho, eu quero ser igual. Né? Então já há uma relação que tudo está dentro de dois caminhos, não é que você vê, inclusive, o que acontece? A escola francesa, ela abre para o coloquial, não é? O verso muda, traz um aporte de toda aqueles segmentos todos da população que estavam até então alijadas, né, por aquele aristocratismo tremendo, né? E junto dessa riqueza, ela mantém o exercício do metro dos versos, do classicismo latino. Não é? Então, você tem o decassílabo francês, herança direta dos grandes, de Virgílio, né, de todos, né, que vieram por trás. E, imbrincando nesse classicismo, né, nesse decassílabo, a conotação do coloquial, a modernidade do coloquial, que chega até nós. Você pega um Bruno Tolentino, está lá nos versos que ele tem, às vezes admiráveis. É um poeta muito, muito estranho, muito mal visto, e sem razão, porque é um poeta perturbador. É um poeta perturbador. Ele traz essas componentes, né, do metro. O metro nenhum tem um pouco, eu não sei se é isso, mas enfim, fica sendo, né, senão... E o Heitor também comenta que no metro nenhum há um poema chamado A Bomba. E ele pede para você falar um pouco sobre a composição desse poema, de onde vêm os itálicos, e a unha encravada, e por que tema gasto. Está nesse poema que está na... Posso ler? Pode ler, sim. É um poema... É longo, mas é um poema comporta, né? Longo. A bomba. Tema gasto. Compartilhada. Unha encravada. Quem apertará o botão? Afinal, é o que interessa. De quem o dedo, o quando. Talvez o segundo toque. E a vez. Seja o inconstitucional. Será? Não há lugar para dúvida. Mesmo? Dissuasão significa o uso na paz do artefato, em razão da raiz. Sabugo que o rato roeu. Certamente pacificadora de uma possibilidade. Expectativa que nele está atarrachada, como se encravada, unha desesperada, não bastasse. Mas, continuando em ânimo adversativo sapiencial, será que falam anacrônicos da mesma? Da que aparenta estar sempre ao alcance da mão legitimada? De que o nome e sobrenome nos olha de um passado supercilioso? Aquela que crestou em definitivo com a cidade, nossas mentes futuras, num presente que não cessa, a pedir que prossigamos instrumentais e na sombra rutilantes. Certamente que sim, porque a outra, produto da gangrena e da farmácia, produto da garagem e da farmácia, da gangrena, com suas regras de não convívio,
não se dá a conhecer, não admite conversa, não se presta aos ouvidos tão vibráteis, embora muito vibráteis, dessa sala. Ave, supernova histórica, protetora do medo, protetora do mofo, do medo e da horrífica mofa. Quer comentar alguma coisa sobre o poema, os itálicos? Olha, esse poema é um pouco, é a presença do Drummond, né, da bomba, e é a atualização, talvez, de como é sentido esse tema atualmente, não é? No sentido de que ele surge de uma conferência sobre a bomba, desarmamento. Não é que você, dentro dessas conferências diplomáticas, e tem lá o Genebra, trabalhos incríveis nessa, o SALT 1, SALT 2, não sei o quê, quantas bombas vão acabar, vão destruir, vão deixar de ser destruídas, pactos. O Brasil no meio disso tudo, aquela vontade de ter uma expressão, mas o tema é gasto por isso, quer dizer que você chega, olha para aquilo, de repente aquele ar, aquela penumbra desses salões de conferência, não é? Desses palácios internacionais, essa coisa toda, aquela chatice, aquela fome, aquela vontade de estar longe dali, de ver o Lago Suíço, de ir para outras bandas, tomar vinho, fazer coisas mais interessantes, e aquele mofo, e aquela coisa burocrática, aquele discurso vai ficando um discurso mole, flácido. Uma coisa absolutamente flácida, né? E os perigos vão deixando de ser, vão surgindo outros na sua cabeça. Quer dizer, a garagem hoje em dia é muito mais perigosa do que um laboratório, ou tão perigosa quanto. A farmácia também, o que você produz de artefatos mortais, né? E o medo, né, vai ficando esquecido no meio daquele ambiente, né? Enfim, é um conjunto de coisas assim que eu acho que, enfim, talvez o poema tenha trazido. Né? Ok. Aquela perguntinha que veio, o que o senhor acha da poesia moderna? O senhor já respondeu em alguma medida, mas se quiser acrescentar antes da gente passar a bola para os convidados presentes. Bom, eu sou um defensor da poesia moderna, mesmo porque eu escrevo, eu acho que eu escrevo, né, a poesia moderna. Mas eu entendo, talvez, a preocupação de quem fez a pergunta, não sei se é difícil perceber a tonalidade, né? Pode ser uma pergunta muito irônica, pode ser uma pergunta realmente muito direta, né? Ele gosta mais dos românticos ou dos clássicos, pode ser uma questão de gosto, de formação, mas a poesia moderna chegou, e chegou para ficar, quer dizer, não tem jeito. Né? Ela provoca muitas reações negativas, no sentido mesmo de que, frequentemente, a própria poesia, esse horror que as pessoas têm, às vezes, da poesia. Eu tenho um episódiozinho que eu não resisto também, que eu quero contar, que é um amigo meu, Zuka Sardan, que é um grande poeta, um poeta extraordinário, que o Brasil ainda está descobrindo, vai descobrir. Eu só não sei se ele terá tempo de ver, né, o alcance da poesia dele finalmente chegar onde ela pode chegar. Mas o Zuka, ele estava em Paris com o Wesley, era muito amigo do Wesley Duke Lee, os dois num hotelzinho, e aí eles viviam, eram rapazes ainda, viviam aquela atmosfera do artista em Paris, os dois, né, iniciando o Zuka na literatura e o Wesley na pintura, não é, aquela coisa, e aí viviam nesse hotel. O Wesley decorou uma parte, o dono do hotel deixou, achava graça nas coisas dele, fez uns painéis, e o Zuka aí recitava os seus poemas num francês macarrônico, nas escadas do hotel, e aquele clima, aqueles dois, até que um dia a concierge chegou para ele e falou assim,
o senhor é poeta, não é? Aí ele virou-se, se vestia muito elegante, fez uma pose assim, eu sou, achando que ia receber um elogio. Ela falou assim, eu detesto poesia, mas eu odeio poesia. Então, a poesia moderna provoca muito esse tipo de reação, né? Então, é uma coisa de... Mas chegou, ela chegou e vai ficar. E é complexa, é difícil, exige muito de quem lê e de quem faz. Então, não tem jeito, quer dizer, não é feita para muitos, acredito que nunca será, a menos que a Revolução Francesa vença um dia, de cabo a rabo. Enfim, frequentemente todos são malhados, os poetas são malhados, mas faz parte do nosso show, não, Heitor? É isso aí. Ok. Perguntas? Tem um microfone aqui. De preferência fazendo o microfone para ficar registrado. Boa noite. O poeta Dante Milano, ele disse que maior amor do que o amor por uma mulher é o amor que se pode ter por uma cidade. O senhor que viveu uma vida de deslocamentos, onde é que se sente em casa? É uma bela... Essa história do Dante, não é eu acho que quanto à primeira parte, não é, que é mais uma introdução, né, da mulher, é o amor pela cidade. Não é? O Cabral tem uns poemas admiráveis em que ele mistura a mulher, a cidade, a sevilhana, Sevilha. Não é? Então, a mulher vai se fundindo. E é um dos poemas mais lindos, não é, que a nossa literatura tem, não é, que eu acho poemas de amor, que, aliás, ele cedeu uma provocação do Vinícius, não é? Porque o Vinícius uma vez disse para ele, mas Cabral, a sua poesia não tem mulher, que história é essa? Ele aí foi para casa e fez aqueles poemas admiráveis. A Sevilhana, depois tem aquela do telefone, enquanto falava, o telefone, é uma coisa deslumbrante também. São aqueles poemas construídos, não é? Absolutamente mais belíssimos, não é? Belíssimos todos. E essa fusão, que aliás não vem dele, ele que tem um antecedente, que é uma beleza, que são as gestas espanholas, que ele certamente tira disso com a cultura que ele tem, não é? Que de repente o conquistador chegava às gestas naquele período fabuloso da Baixa Idade Média, não é? Em que as cidades todas muradas, sofrendo aquelas invectivas todas, né? Então as cidades se feminilizavam na voz dos aedos, né? Dos poetas, né? E ficavam à mercê do... Mas quanto à segunda parte, eu me sinto em casa, na minha casa, quer dizer, realmente, é na minha casa que eu me sinto bem. E ela pode estar onde estiver. Né? Eu me sinto na companhia da minha mulher, em primeiro lugar. Né? Ela é o elemento fundante. Né? E aí eu transitei por esse mundo. Não foi por tantos lugares, não. Eu fui um diplomata bastante atípico. Eu fiquei mais no Brasil do que no exterior. É só lembrando que na Bíblia as cidades também são mulheres. Né? Quando se diz a prostituta, Babilônia, Jerusalém, são sempre comparadas a mulheres, realmente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber daquelas, acho que 3 perguntas que você disse que são formuladas no livro. A primeira é o que é poesia,
essa terceira acho que daria margem para muita coisa. Queria ficar com essa segunda, então, para o poeta Francisco Alvim. É verdade, é verdade. Mas eu posso responder aqui o que eu li, se você achar que tem alguma coisa que gostaria que eu... É o seguinte, o que o iniciante no fazer poético deve perseguir e de que maneira? Os originais, quer dizer, os iniciantes que são pessoas originais. Ouvir a si mesmos. Defender contra tudo e contra todos a faculdade que têm de aprender com eles mesmos. Um único cuidado, não se enganar quanto a serem realmente originais. Porque tem muita gente muito vaidosa que se acha muito original e que vai pagar o preço. Os menos originais. Ler. Ler até muito além da exaustão, a ponto de se perguntar: o que pretendo com isso? Qual o significado disso? Sentir que a resposta perdeu toda a importância e prosseguir. Isso que foi a... Ótimo, obrigada. Pois é, concorrente. Fala mais alto quem pode. Chico, você começou a contar a história da foto no passatempo e não terminou. Da foto? É verdade. Eu fiquei curioso. É verdade. E é uma coisa que me dá muito prazer recordar, porque realmente era um passeio que eu adorava fazer, que eram as esculturas do Maiol, que estavam ali no Carrossel, no Louvre, do antigo Louvre. No antigo Louvre, ainda não havia aquela pirâmide, depois elas foram deslocadas. E aquela entrada era fantástica, com aquelas esculturas, e tinha uma belíssima, que era de um bronze, tinham pequenas, médias, e essa era enorme, grande, maciça, numa posição como se era uma mulher, daquelas mulheres dele notáveis, né, belíssima, e que parecia que o universo estava caindo em cima dela. Era uma coisa prodigiosa, uma daquelas deusas assim dos tempos da Grécia mais remota, não? Uma coisa recebendo assim aquele cosmo infinito, não? Ali de cima. E aí eu gostava muito. Então apareceu por lá o João Carlos Horta, que é o marido de Heloísa Bartolano, e que fez um filme estava ali, estava filmando, ele é cineasta. Então ele teve uma ideia que eu achei esplêndida, que era de fazer os lugares. Eu estava já removido de volta para o Brasil, e ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, você vai me mostrar os lugares que você gosta de Paris. E aí nós fizemos um tour, né, pelos os lugares que eu curtia, né? E aí fomos a esse lugar. O primeiro lugar que nós filmamos foi esse. Eu não sei onde foi parar esse filme. Aliás, não foi o João Carlos Horta, foi o Abe Flaxman que filmou. Era o irmão do cenógrafo, não é? Do outro Flaxman, que agora me esqueço o primeiro nome dele. Bom, e o João, justamente, o João Carlos Horta, no Rio, eu com aquela inveja do livro do Cacaso e das figurinhas que ele estava pondo no livro, e eu falei: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou querer uma fotografia também no meu livro. Então eu pedi ao João, que é cineasta também, embora não tenha filmado, feito o filme, mas ele trabalha admiravelmente em negativos. Então ele fez um negativo explodido, que está na primeira edição do Passatempo, né? que é exatamente dessa mulher. E repete com mais dois dentro. Tem ela de frente, no início do livro, e tem mais duas fotos dela no final. Uma foto explodida, assim, mas muito bonita, é uma beleza a foto, e que é muito o clima daquele período
que eu vivi lá. E a primeira parte dos poemas, todos escritos na França, estão lá. E eu pus a notinha lá no final que os primeiros poemas tinham sido escritos na França, realmente, porque me marcou tanto a estada lá e esses próprios poemas, para mim, foram tão decisivos no caminho da minha poesia que eu achava que valia a pena colocar essa localização. Oi, boa noite. Boa noite. Qual você poderia falar um nome de um artista plástico que você admira e por quê? Por que motivo? Um artista plástico, escultor, pintor, que possa também ter relação direta ou indireta com a sua obra. Você diz brasileiros ou não importa? Não importa. Bom, Poussin é o primeiro que me chega. Eu acho é um pintor não sei se você conhece, do século XVII francês, que tem uma luz prodigiosa e é um pintor que tem temas clássicos, mas tem uma metafísica que é próprio da poesia, da pintura francesa desse período, que me fascinou, que depois você vai encontrar em Chardin, que pinta aqueles interiores com a mesma e é uma coisa estupenda, porque tem uma metafísica, uma coisa que surge ali, esse mistério do tempo. Eu falei que só a poesia era capaz disso, mas às vezes a pintura é capaz também. Enfim, esses são os dois assim que me ocorrem logo. Depois tem infinidade. Eu adoro pintura. Tenho a felicidade de ter até um filho pintor. Então, é realmente uma arte que é a minha arte. Eu gostaria até, se pudesse, se tivesse o dom de ter sido pintor em vez de poeta. Agora, brasileiros, muitos também. Não é? Quer dizer, Guignard é um pintor que, para mim, tem uma Segal, vários assim, o Ismael Neri, que eu adoro, que é um surrealista, não é? E mais para cá, o Antônio Dias. Eu tenho acompanhado pouco a pintura de agora, quer dizer, vejo de vez em quando esse pessoal varejão, enfim, que chegaram depois dos anos 80, mas eu já não acompanho com a mesma acuidade. Meu tempo de pintura, eu acho que ficou muito marcado nas décadas anteriores, sobretudo com a experiência também que eu tive de Europa. E os Estados Unidos também me interessa muitíssimo a arte que eles fizeram lá, mas também a arte que chega até Varrow. Depois eu já o Serra, não é, que é mais a área de escultura. Artes plásticas é uma coisa fabulosa, realmente espero que você seja um artista plástico, né, que goze dessa condição. Nas duas áreas. Formidável. Maravilha. Dança é outra grande coisa, outra arte que eu invejo profundamente, porque passa pelo corpo, não é uma coisa extraordinária o corpo, não é? Bom, o horário já deu, vocês estão ansiosos para saber qual foi o resultado do clássico, né? Ou não? Não, né? Fred, só para te agradecer, hein? Eu é que aprendo vindo aqui com vocês, viu? Você sabe da minha admiração e realmente do apoio, né, que você merece por todo esse trabalho que está fazendo aqui, que é extraordinário. Muito obrigado.